Que a graça e a paz de Deus seja com todos que estão participando hoje comigo. Nós tínhamos iniciado a escola bíblica nas terças-feiras aqui na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo de Vilhena. Nós tínhamos tido algumas lições e aí veio o Covid-19 e acabou interrompendo toda a nossa programação. E aí os irmãos falaram assim, mas pastora, a escola bíblica estava tão boa, poderíamos retornar. E diante disso resolvemos começar a escola bíblica online. Já que eu também sou professora e eu estou dando aula online na plataforma digital e nós agora teremos escola bíblica online. E nessa palavra que vai ser ministrada, hoje nós temos um tema muito interessante que é a comunicação no ambiente familiar. É tão bom conversar com os amigos, é tão bom conversar com as pessoas fora da nossa casa. E quando a gente começa a ter o diálogo dentro da casa, às vezes é difícil. E é esse o tema. Eu vou dar início aqui orando com vocês. E depois, se vocês tiverem pergunta, podem participando aí. Escreva as perguntas, tá bom? Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de aprender com a Tua palavra, com a orientação do Teu Santo Espírito, que o Senhor direcione, Senhor, essa escola bíblica e que a glória do Senhor se derrame sobre cada lar, cada família, cada casa, cada pessoa, dando sabedoria, discernimento e entendimento no nome do Senhor Jesus. Amém? Estou muito feliz, temos algumas pessoas aqui que eu já conheci da cidade de Vilhena, temos a participação dos irmãos aqui da Igreja Nosso Senhor Jesus Cristo, a qual eu pastoreio, e temos também outras pessoas que eu conheci, várias cristais. Para quem não sabe, esse nome precioso se dá o nome daquelas mulheres de caminhoneiro, mulheres de carreteiro, né? Que são de cristais preciosas. Então, nós estaremos participando aqui, né? Hoje a lição é a comunicação no ambiente familiar. Nós já tivemos 3 escolas bíblicas antes dessa, né? A primeira escola bíblica que nós tivemos, quando nós iniciamos a escola bíblica, nós tivemos com um tema sobre o início da família. O projeto elaborado por Deus. Que, na verdade, a família não foi algo que a gente criou. Deus instituiu a família no início de todas as coisas. O casamento foi instituído por Deus quando ele disse assim, que o homem deixará a sua mulher, a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Deus já falou que seria uma só carne, porque, na verdade, não teria divisão, né, entre eles. Seria uma só pessoa. Já que é uma só pessoa, eu vou pedir auxílio agora para minha metade aqui me trazer um copo d'água, porque já deu sede. Amor, Klebe, dá um copo d'água, por gentileza. Que agora não é pregação, é escola bíblica, né? E nós estamos aqui, a primeira lição foi falando sobre a importância do projeto, que era o início. E depois foi o tema princípios e valores, que nós não devemos perder dentro da nossa casa, se nós quisermos continuar, que essa estrutura ainda continue firme, né? O Senhor Jesus, ele nos conta várias histórias, várias parábolas, e uma delas sobre o homem que construiu a casa sobre a rocha e o homem que construiu... Obrigada. E o homem que construiu sobre a areia. São princípios e valores que nós devemos permanecer. E hoje vai pegar fogo, por quê? Porque o tema de hoje, olha, justo agora...
com o coronavírus, que é a comunicação familiar. Gente, como tá difícil. As pessoas não sabiam que era tão difícil conviver. Ou será que é só na minha casa? Não. Então, como é difícil todo mundo junto. Imagina, às vezes as pessoas trabalham o dia todo, só se veem à noite. E agora não. A maioria das famílias estão a esposa, as crianças que eram para estar na escola estão em casa, e aí vem aquele montoeiro de gente, corre para lá, corre para cá, e come, lava a louça, e aí um quer de um jeito, outro quer de outro, e aí como que está funcionando esta comunicação dentro dessa casa? E hoje é a lição, que é a terceira lição que nós iríamos ministrar. E hoje eu vou ministrar para vocês. Quem estava participando na igreja, quem não estava. Deixa eu ajeitar aqui. Eu estou com o computador aqui à frente. Hoje, como eu disse, a comunicação no ambiente familiar. Tem o telespectador ao vivo aqui, ó. O objetivo dessa lição. O objetivo é ensinar acerca da relevância da comunicação. Como é importante falar e ser ouvido. E mostrar que a Bíblia é o verdadeiro manual de comunicação. Tem gente que não gosta da Bíblia, mas a Bíblia ensina passo a passo a nós vencermos todas as nossas dificuldades, a nós vencermos todas as nossas guerras. Outro objetivo dessa lição sobre diálogo dentro da família. Observar algumas atitudes que podem aperfeiçoar a comunicação. Sabia que às vezes a gente, por achar que sabe de todas as coisas, nós acabamos perdendo. E é por isso que nós devemos aprender e aprender todos os dias. Todos os dias o Espírito Santo nos dá estratégia para poder vencer. O texto áureo de hoje se encontra em Provérbios 18, 21, que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Inclusive, domingo eu ministrei uma palavra que usou como referência essa palavra, né? Por que a morte e a vida? Nós somos o que nós falamos. Nós somos o que nós expressamos com a nossa boca. E aquilo que sai da nossa boca é o que a gente vai comer. E às vezes a gente fala tantas as coisas, tem muitas opiniões, muitas coisas que nós pensamos ou achamos. E hoje Deus quer falar o seu e o meu coração para nós falarmos o que é certo, para nós termos entendimento nas nossas pronúncias. Verdade aplicada. A comunicação é um dos aspectos fundamentais na construção e manutenção do ambiente harmonioso na família. Falar é bom? Demais. Aí agora nós temos que saber como falar. Você sabia que às vezes por falar demais causa problema e também não falar causa problema? Por quê? Se eu falo demais, falo coisa que não devo. Se eu não falo, como que a outra pessoa vai adivinhar o que eu penso, o que eu acho? A gente tem o costume de achar que o que a gente pensa, a outra pessoa sabe, a outra pessoa não sabe. Então, a comunicação, ela é importante por quê? Porque ela consegue estruturar, ligar aquilo que a gente quer que seja resolvido, ligar aquilo que a gente quer que a pessoa entenda. Vamos lá? Texto de referência hoje, Efésios 4, 26 ao 32, que diz assim, ó: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo, nos quais estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirado de vós. Antes,
sede uns para os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Amém? O motivo da nossa oração hoje é para que Deus possa fortalecer os relacionamentos familiares no Brasil. Esse é um período que eu não sei se nunca esteve tão forte ou tão fraco, ou tão experimentado o que é conviver em família. Sabia que as pessoas tinham desacostumados de conviver? Elas tinham perdido aquela essência do estar junto. Era só final de semana. Um domingo passa rápido. Quando era na segunda-feira, cada um no seu trabalho, a correria. E depois chegava no sábado, ali à tarde. E era o domingo. E domingo era bom porque passava rapidinho. E aí segunda-feira já estava um para o seu canto. E agora? Que as crianças não vão para a escola. Ou às vezes o esposo, a esposa estão dentro de casa. E às vezes sem dinheiro. E aí que se Deus não tiver nessa causa, esse ambiente não subsiste a esse tempo de guerra. É por isso que a palavra de Deus diz que aquele que está firmado na rocha, a casa da rocha veio as ondas fortes. A casa que estava foi edificada na areia também veio o dia da luta. Só que o dia da luta é hoje. Hoje é o dia da luta. Hoje é o dia da falta do dinheiro. Hoje é o dia do excesso de companhia. Hoje é dia de precisar das coisas e às vezes não ter. Hoje é o dia que você tem que ficar trancado dentro de casa, que não pode sair. A gente quer ver gente diferente, mas o que a gente tá vendo é aquele todo dia a mesma cara. E aí, esse é o dia em que o vento bateu na nossa casa. E o nosso lar, o meu e o seu lar, está sendo experimentado para saber em qual lugar nós edificamos a nossa casa. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa porque ela traz esse discernimento a nós. E o ser humano foi feito para interagir e comunicar. Nós temos necessidades. O nosso Deus gosta de diálogo. Por isso que fala, buscai ao Senhor a todo tempo. Com quem você fala quando está orando? Com o Todo-Poderoso. Deus é um Deus de diálogo. Ele é aquele que ele incentiva a oração. Por quê? Porque ele gosta de ouvir a nossa voz. Ele gosta de ouvir a nossa fala. Ele quer ter contato conosco. E não existe hoje, não existe o WhatsApp divino. Imagina, se tivesse WhatsApp era fácil. Mandava um áudio, gravava, Deus, hoje tivesse tempo, ouvia, não. Deus não tem WhatsApp. Deus não tem Facebook. Deus, ele é a live viva dentro de nós. Ele nos assiste 24 horas, a todo momento, a todo instante. E por isso é que ele quer conversar conosco. Deus, ele quer ter diálogo conosco. Ele quer saber o que nós pensamos saindo da nossa boca. Amém? Vamos lá. Um dos fatores que mais influenciam o ambiente familiar é a comunicação. A palavra de Deus está repleta de orientações e alertas sobre o uso desta relevante capacidade do ser humano concedida pelo Criador. Em todos os relacionamentos, a comunicação é um aspecto fundamental, seja para contribuir em harmonia e bem-estar, ou também para produzir conflitos e desentendimentos em ambientes de discórdia. A comunicação serve para as duas coisas. Ou para edificar ou para derrubar. Mas hoje, através desta live, o Espírito Santo quer ensinar você a falar as coisas certas na hora certa. Amém? E o que significa comunicação? Comunicação não é apenas falar, gesticular ou escrever. Trata-se de um exercício mais complexo. É o ato de emitir, transmitir e receber mensagem. Uma careta é uma forma de comunicação. Não tem aquelas pessoas que a gente chega assim, oi, tudo bem? Ela olha pra gente assim. Ela não precisou emitir nada com a boca dela. Você vai compreender que ela não gostou da fala. A comunicação também é o ato de trocar ideias, de discutir ideias, de dialogar, de conversar com vista aos bons entendimentos entre as pessoas. Deus, ele quer que nós entendamos
que nós somos seres que ele fez para nos entrosar, para nos comunicarmos uns com os outros. E é difícil, porque às vezes a gente fala algo, a pessoa entende de outra forma e transmite para frente de outra forma. Uma vez um sábio disse assim, olha, eu sou responsável pelo que eu falo, mas não pelo que você entende. Ou você que está aí nunca falou alguma coisa e a pessoa, ela entendeu totalmente ao contrário. Porque a gente sabe o que está no nosso coração, a pessoa não sabe. E é isso que acontece nos relacionamentos. A gente sabe o que está no nosso coração, mas a outra pessoa não sabe. Principalmente mulher. A mulher, ela quer que o homem adivinhe o que ela quer. Ela quer que o homem tenha a mesma capacidade de raciocínio e discernimento dele. O homem, se ele dá uma pista assim, a mulher pega no ar e fala assim, não, ele gosta disso, eu vou fazer isso para agradar. Mas o homem é diferente. O homem, às vezes, a gente precisa colocar um cartaz assim, eu gosto disso, para entender. Deus, é só Deus para colocar dois seres humanos tão diferentes na mesma casa, para conviver, viver junto e ainda suportar um outro com tanta diferença. Eu estou falando aqui para mulheres, para homens. Quem é aqui que nunca falou algo que queria a pessoa entender totalmente diferente? Por quê? Olha, a comunicação é só o meio de um canal que você leva uma mensagem para o receptor e esse receptor tem uma reação. E fora que o homem é diferente da mulher. Olha, quem é casado, quem já foi casado, quem tem namorado sabe que às vezes a mulher está contando um assunto, fala e depois pergunta, o que você acha? Aí ele olha para você e fala assim, hã? Ele não sabe o que você falou. Por quê? Porque às vezes o homem não tem a mesma atenção que a mulher. Vai contar algo para a mulher para tudo. Olha nos olhos e fala assim, menina, sério? Nossa, que coisa. O homem está assim, olhar neutro. É culpa dele? Não, é o jeito deles. Porque cada um tem a sua maneira de ser. Só que quando a gente compreende essa diferença, olha, a Vilena está quente. Quando a gente compreende essa diferença, a gente consegue conciliar a diferença que o próprio Deus estabeleceu. Deus, criador e comunicador. Deus criou o ser humano com a capacidade de comunicação e se comunicou com as suas criaturas. Êxodo 34:1 e Hebreus 1:1 diz assim, mesmo após o pecado, Deus continuou a se comunicar com a humanidade, utilizando-se de meios diferentes para transmitir. Deus falava através do vento, Deus falava através dos profetas, Deus falava através de visões, Deus falava através da mula, ele falou. Não tem a referência da mula de Balaão? Quando Deus quer falar com a gente, ele usa coisas diferentes, extraordinárias para falar conosco. E Deus ele não trabalha da mesma maneira que a gente. Relevante para o contexto familiar é o fato do texto bíblico associar-se à decisão divina de providenciar a mulher para o homem com a necessidade de comunicação. Porque lá em Gênesis 2:18 diz assim, não é bom que o homem esteja só. O homem geralmente não é de muita conversa. Tanto que quando Adão estava sozinho lá no Jardim do Éden, eu acredito que a serpente tentou conversar com Adão. Você acha que não? Claro que sim. Mas o Adão, homem não gosta de prestar atenção com coisas assim que ele acha sem interesse. Certa serpente tentou e não teve diálogo. Mas aí entrou para morar no Jardim do Éden alguém que gosta de comunicação. Alguém que gosta de conversar, alguém que gosta de expressar os sentimentos, alguém que gosta de dizer sobre o que pensa, o que acha que é a mulher. E aí que o Espírito Santo nos ensina até com quem a gente deve falar. É muito importante que a família tenha plena consciência da comunicação, da importância da comunicação.
Amós 3:3, Mateus 12:25, faz referência a tudo por um ambiente onde haja acordo, harmonia e segurança. A Bíblia e a comunicação. A Bíblia é o verdadeiro manual de comunicação. Este tópico se propõe a apresentar alguns dos princípios que são perfeitamente aplicáveis no relacionamento familiar. Primeiro, atentar para o momento mais adequado. Sabia que a gente gosta muito de falar e às vezes acaba falando na hora errada e no lugar errado? Meu esposo, ele é muito prudente quanto a isso. Ele é muito sábio em colocar as palavras no momento certo. E eu aprendi muito com ele, porque eu sou mais espontânea. Eu gosto de alguma coisa, eu já falo que eu gosto ou que eu não gostei. Aí ele não, ele é mais ponderado. E isso eu aprendi muito. A gente se completa falando um com o outro, tanto no casal quanto nas amizades. Outra importância: atentar para a importância de ouvir. Porque cada um que quer falar, ele também quer ser ouvido. Ou tem alguém aqui que gosta de falar sozinho? Levanta a mãozinha. Eu não gosto. Todos nós, quando estamos falando, nós gostamos que preste atenção na gente. E tô vendo aqui a professora Cleide, que foi minha professora, e hoje a amada irmã em Cristo está assistindo comigo. A Eliane também, a Ediane, são professoras. Tem mais alguns que eu não consigo olhar a fotinha aqui. Mas o que eu quero dizer? Nós sabemos o que é falar e ser ouvido. Como professora, a gente quer explicar um conteúdo e o aluno ouça. E isso também é no casamento. A mulher gosta de falar o que pensa, o que acha. O marido nem sempre. Mas o Espírito Santo, quando entra no meio desse casamento, ele consegue ter diálogo. Ele que faz ali o trabalhar entre as pessoas para que uns falem e outros ouçam e se compreendam. Primeira coisa dos princípios é falar no momento adequado. Segundo, atentar para a importância de ouvir. Porque hoje eu tenho lidado com muitas pessoas pela ansiedade de dizer o que quer, o que pensa. Ele não consegue ouvir o que a outra pessoa quer dizer. A gente senta, para ouvir a pessoa não fala. Você tenta dialogar, ela não deixa. Pela necessidade que tem. Outra, atentar para as palavras usadas. Logo no princípio, eu não li o versículo que dizia assim que na nossa língua está o poder da vida e da morte. Aquele que a executa, a gente come do fruto dela. Até mesmo no casamento. Às vezes, a gente que é mulher, dá vontade de falar algumas coisas, né? Quando fica com raiva. Só que o que a gente solta nunca mais tem como voltar atrás. Às vezes a gente ama, quer o bem, mas na hora da ira, a gente xinga, reclama, desculpa usar a expressão, manda para aquele lugar, fala para sair da frente, diz que não gosta, diz que não tem significado, quando na verdade tem. Quando na verdade tem. Aí depois que passa a ira, como é que volta atrás? Então, alguns dos princípios que a Bíblia nos ensina para a comunicação é atentar para o momento de falar, depois sobre o momento de ouvir, e geralmente a gente gosta bastante de falar, porque a gente quer estar certo, né? E não de ouvir que a gente está errado. E o terceiro é atentar para as palavras que nós usamos. Se observarmos e praticarmos, muito contribuirão para o bem-estar da família. Até mesmo com os filhos. Que às vezes a gente fala muitas coisas, briga, e aí não consegue saber que aquele não é o momento de falar. Porque na ira a gente geralmente pronuncia palavras que vão magoar. A gente quer machucar a pessoa que está nos machucando. Mas Deus diz assim que não, na sua palavra, que às vezes não é aquilo que vai dar resultado.
Não é a gente ofendendo que vai dar resultado. Não é a gente magoando que vai trazer resultado. Não é a gente machucando que vai ter resultado. Agora vamos para o ponto 1. Qual é o momento mais adequado? É importante pensar, refletir, orar, buscar a direção do Espírito Santo acerca do momento mais adequado para tratar dos diversos assuntos que fazem parte do dia a dia da nossa família. E isso também vale para todos os grupos sociais que nós participamos, inclusive familiar. Quer ser bem-sucedido? Não fale na hora da ira. Pense no momento certo para poder falar. Porque se você falar na hora da ira, você não vai conseguir consertar depois. O pastor Jaime Kemp escreveu que tanto o marido quanto a esposa devem saber escolher a melhor hora, circunstância e lugar para conversar sobre seus desentendimentos. Porque uma criança que cresce vendo o pai xingar a mãe xingar o pai, ela vai querer fazer isso com o seu esposo, com a sua esposa, porque ela não vê aquilo como uma coisa ruim. Ela aprendeu, todo mundo xingava dentro de casa, todo mundo se ofendia, se agredia. Então, se ela cresceu naquele ambiente, vai ser normal ela fazer isso na família dela. Só que isso destrói. Porque às vezes ela casa com outra pessoa que não era acostumada a isso. E ela não vai entender. Vai achar que é ignorância, vai achar que a pessoa é rude, que às vezes está até endemoniada, mas não é. Ela não vê aquilo como maldade porque ela não cresceu naquele ambiente. Nós somos sábios, nós estamos aprendendo pela palavra. Medite sobre isso. Que às vezes na frente dos filhos, na frente das visitas, na frente dos familiares, que geralmente o esposo e a esposa, eles podem até discutir. Mas se a mãe ou o pai, o sogro ou a sogra vê, por mais que trate bem o filho ou a nora depois, ele vai lembrar daquele dia que ele viu aquela situação. Por quê? Porque fizeram aquilo no momento errado. Daqui a pouco a gente vai para as perguntas. Agora vamos para a importância do ouvir. Tiago 1,19 diz assim: seja pronto para ouvir. No processo da comunicação familiar, é muito importante colocarmos em prática esta exortação bíblica, não apenas entre o casal, mas também entre pais e filhos. Provérbios 18:13 diz assim: é sábio ouvir antes de responder. Você quer, saber como agir em todos os momentos? Lê o livro de Provérbios. Começa a partir de hoje. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Você lê um capítulo por dia. Se você começar, hoje é dia 12? Se não me engano, dia 12, né? Começa a ler o capítulo 12 hoje. Dá tempo ainda antes de dormir. Amanhã você lê o 13, 14, 15. Quando terminar lá no 31 ou 30, você começa de novo. Provérbios, ele nos ensina tudo sobre a vida. Cada versículo ele nos exorta como nós dirigimos, como nós fazemos. Provérbios 18:13 diz que é sábio ouvir antes de responder. Se a gente está procurando resposta para a nossa vida, quando a gente lê esse versículo, o Espírito Santo fala conosco. Olha, ouça primeiro, medite primeiro, para depois falar. 2.3. Atentar para as palavras usadas. O cristão precisa lembrar que também dentro de casa, as palavras que pronuncia devem corresponder ao fato de ser uma nova criatura em Cristo. Igreja, eu falo igreja, né, porque é uma escola bíblica, tem muitos que estão assistindo, mas a escola está sendo ministrada primordialmente para a igreja de Vilhena, né? E aliás, agora para todo o Brasil. Sabia que o Espírito Santo, ele sabe o que nós falamos na nossa casa, na nossa igreja e no nosso trabalho. Não adianta eu ser bênção lá na igreja, falar em línguas, dar pulo no mistério. E quando fala do amor? Qual é a palavra? A minha boca só é limpa quando eu estou lá no púlpito?
E no meu trabalho? Eu xingo no meu trabalho, xingo todo mundo em casa, e é quando lá na igreja eu falo? Não. A nossa boca, ela tem que ser uma só essência sair dela. A Bíblia fala, pode sair coisa boa ou ruim? Águas boas e amargas? Não. Meditar a nossa conduta. É preciso, olha Provérbios 18, 21, diz assim, ó, é preciso atentar para o fato de que as palavras podem ferir e destruir um relacionamento familiar. Entendeu? As nossas palavras, tudo começa na nossa boca. Porque com a nossa boca a gente transmite o que a gente pensa. Com a nossa boca a gente transmite o que a gente acha. E não é porque eu falo as coisas para vocês ouvirem agora que eu posso ter conduta diferente. Não, eu não posso falar bonito aqui na live e virar as costas e falar mal do meu marido. Ou xingar ele em casa. Ou lá no trabalho eu ofender os outros. Entendeu? As nossas palavras devem ser medidas. Luciano Subirá, um pastor muito importante e conhecido do nosso meio, diz assim, que as nossas palavras têm o poder de curar ou de ferir. Olha, nessa meia caminhada, eu já vi palavras assim que eu fiquei períodos assim que eu queria sumir, desaparecer, me sentia a pior pessoa do mundo por causa daquilo que eu ouvi, que diminuía, humilhava, desfazia. Mas também, em compensação, o Espírito Santo mandou palavras que curou o meu coração. E hoje pode ser dia de cura para o seu. Eu sempre ministrei uma palavra sobre a lei da semeadura, que falava assim, olha, toma cuidado com o que você planta, porque o que você planta você colhe. E é verdade. Até um dia que eu estava ouvindo o pastor Josué Gonçalves, e ele falava sobre a lei da semeadura, e ele deu uma palavra que o meu coração se encheu. Sabe o que ele falou assim? Olha, a semente que nasce, a semente que vai nascendo, são as últimas que nós vamos plantando. O que você vai estar plantando? Você feriu? Feriu. Mas hoje é o tempo, a sua palavra também tem o poder de curar. Você pode falar palavras para poder curar, renovar, transformar. A sua boca pode ter a opção de pronunciar maldição, pronunciar palavras que ofendem, ou pode ser a boca de bênção, pronunciar palavra de vitória, de bênção, de transformação. Amém? Dá uma glória a Deus aí quem acredita que nossas palavras têm o poder de curar e de ferir, mas que hoje você quer ter a boca que cura. Aleluias! Glória a Deus! Olha, além dos princípios que nós estudamos, nós vamos ver aqui buscando aperfeiçoar a comunicação. Além dos princípios estudados, a família deve observar algumas atitudes para aperfeiçoar a comunicação no lar. Gente, como é difícil. Primeira, falar com amor. É bom falar com amor quando tá tudo bem. Alguém fez raiva pra gente, você fala com amor? Quem é que fala com amor aí? A gente quer falar com cabo de vassoura na pessoa. Mas aí, pelo Espírito Santo, que ele vai moldando o nosso caráter. Falar com amor. Não apenas palavras na comunicação, tem outras formas de falar. Você quer fazer uma mulher feliz sem falar nada? Compra um kit do Boticário para ela. Não precisa falar nada. Quem é a mulher que tá aí? Concorda comigo? Ganhou um presente? Precisa falar alguma coisa? Não. Pensa numa pessoa que vai ficar feliz. Falar com amor e não usar somente palavras para comunicar.
Os nossos gestos também indicam muita coisa. E, gente, para poder vencer, a principal coisa é preciso investir tempo. É o tempo que gera os vínculos. Por isso que nós devemos ter tempo de oração, tempo de estar perto, tempo de se abraçar. Nós devemos dedicar tempo àquilo que nós queremos que ande. Entenderam? Essas atitudes podem mudar, aperfeiçoar a comunicação. Falar com amor, não usar só palavras. Não tem os maridos que falam assim, mulher, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Só que fala da boca. Não dá o dinheiro para ela comprar nada. Não leva ela para sair. Gente, mulher gosta de ganhar, não dá um presente. Não faz nada para agradar a mulher, só faz raiva. E depois fala que eu te amo. Fala aí, mulher, você acredita nesse eu te amo? Você fica com raiva quando escuta. E também do homem. Não tem umas mulheres que falam eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aí, quando chega em casa, nunca tem comida feita. Vou falar pro meu esposo que ama café, né? Não quer fazer café para ele. Quando meu esposo trabalhava na usina, eu sentia tanta saudade dele que eu fiz uma promessa. Nunca faça promessa, mulheres. Sabe o que eu prometi? Falei, ai, amor, eu sinto tanta sua falta que quando você estiver em casa, toda hora que você quiser, eu vou fazer café para você. Eu achei que ele ia esquecer, mas ele lembra todo dia dessa promessa. Fala que ama o marido, mas distrata ele na frente dos outros. Entendeu? Às vezes, nós temos que compreender que os nossos gestos também são falas. Também é comunicação. Fala que ama o marido, mas não procura agradar. Não quer estar perto. Não deixa ele encostar em você. Então, vamos aprender sobre isso. Falar a verdade com amor. Não usar só comunicação verbal, só palavras. E investir tempo. E eu acredito que hoje Deus colocou esse tempo para nós. Investimos na nossa casa. Fazermos aquela faxina que, prometemos faz anos. E fazer aquele bolo que a gente promete e nunca faz. Deitar para assistir um filme com uma pessoa que a gente ama e diz que ia fazer e nunca tem tempo. Sentar do lado de fora, olhar as estrelas e contar causo. A gente não tem tempo para isso. Mas Deus nos trouxe esse tempo. Eu não sei por que Deus trouxe isso. Deus permitiu fechar a loja, Deus permitiu fechar tudo. Fechou para o mundo, mas abriu o céu para a família, abriu o céu para a casa. E esse é o tempo de você desenvolver. Falar com amor, não basta falar a verdade ou expressar uma discordância. É preciso que o amor esteja presente, influenciando tal manifestação. A gente pode falar qualquer verdade para alguém, mas a maneira com que a gente pronuncia muda a história. Por exemplo, tem alguém sentado na porta, da entrada da porta da sua casa. Você quer passar para o lado de dentro. Você pode chegar e falar assim, sai daqui! A pessoa vai se levantar e vai sair, você vai entrar. E outra maneira, chega assim, oi, com licença, posso entrar? A pessoa também vai sair e você vai entrar. Só que das duas maneiras, as duas vão dizer quem você é. Entendeu? A gente pode resolver várias coisas de maneira simples. A nossa fala, a nossa colocação é que vai dizer. A comunicação familiar deve ser conduzida procurando sempre melhorar o relacionamento. Não apenas palavras na comunicação. Faz a diferença na comunicação verbal, não apenas palavras usadas, mas também a tonalidade da voz e a expressão corporal, seja quando estiver falando ou ouvindo. Provérbios 15:1 diz assim, a Bíblia diz que a resposta delicada acalma. Vou citar o exemplo.
quando você está falando com alguém, alguém está assim. O que você entende? Que a pessoa não está nem aí para o que você está dizendo. E às vezes nós, mulheres, quando os maridos estão falando alguma coisa que a gente não gosta, é essa cara que a gente faz. E os maridos que nem escutam? Entendeu? Tudo isso influencia na nossa comunicação em casa. E para ter uma boa comunicação é preciso investir tempo. Você tem que parar, largar o celular, às vezes deixar o celular quietinho lá no canto, senão às vezes deita na cama, fica um celular, outro no outro, senta do lado, fica um celular um do lado, outro do outro, não conversa mais. E gente que não conversa não se entende. Se os membros da família não têm consciência da importância da comunicação, são capazes de não se comunicar entre si ao longo de um dia ou mais. É preciso investir tempo na comunicação da família. Tal referência, tal atitude reflete prudência e sabedoria. Conclusão. A comunicação no ambiente familiar não possui uma única fórmula, pois cada família é uma realidade. Contudo, a família cristã, com a graça de Deus e a ação do Espírito Santo, deve demonstrar vontade, interesse e esforço e amor no exercício de tão importante aspecto para uma família saudável. Igreja, tem coisa que a gente não quer fazer. Tem coisa que a gente não gosta de fazer. Mas para a gente vencer, às vezes a gente vai ter que fazer. Abrir mão do nosso orgulho. Abrir mão daquilo que a gente pensa, que a gente acha. Às vezes a gente tá certo, mas a gente tem... Às vezes para você vencer uma guerra, você vai ter que perder aquela batalha. Às vezes para a gente vencer alguma coisa, a gente não precisa provar que tá certo. Não. A vida ensina isso pra gente. Então, hoje, neste momento, eu gostaria de louvar Deus com a canção com vocês. Sobre a comunicação. E nessa canção, que o Espírito Santo ele possa instruir o seu coração. Que ele possa direcionar a sua vida. Pega para mim ali a caixinha de som, amor. Eu vou colocar uma canção aqui. Vou colocar mais alto. E você ore comigo nessa canção. E se você tiver alguma pergunta, faz a pergunta aí que nós vamos responder ela logo após a oração, amém? Eu sei que não é fácil. E nesse período tão difícil, está todo mundo, de certa forma, se engalfinhando, querendo sobreviver. Tem pai que não quer que os filhos nem cheguem perto, tem medo de morrer. Tem filho que não quer nem ver o pai com medo de pegar coronavírus do pai. O vínculo do amor está indo embora com medo. Medo. Eu sei que a gente deve se cuidar. A gente deve ter prudência. Mas o amor, ele vence todas as coisas. O amor, ele vence todas as coisas. O amor, ele traz ao nosso coração um refrigério e a cura, que às vezes nem um remédio tem. Você sabia que nem um remédio? Foi feito um teste nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também foi feito, onde tinha 2 salas do hospital. Uma, os médicos, sala do hospital, ala infantil, onde os médicos, uma ala, eles entravam como um palhaço pulando, dançando, brincando, né? E na outra ala, demonstrando amor, né? E na outra ala eles entravam normal.
Você sabe o que acontecia? Naquela ala em que demonstrava amor, as crianças eram curadas muito mais rápido. A criança, ela se recuperava muito mais rápido daquilo que estava sofrendo do que aquela outra ala normal. Então vamos louvar Deus comigo com essa canção, que eu acredito que não tem canção melhor quando fala do diálogo do que essa aqui, que é a oração da família. Não deixe que nada estrague a sua família. A sua família é projeto de Deus. Deixa eu conectar aqui ao sonzinho. Estava emparelhado, mas não estava. Vou colocar aqui na caixinha. Agora vai. Se às vezes a sua família está sendo destruída, porque não tem conversa, não tem diálogo, ora a Deus. Deus vai dar sabedoria para você se estruturar. Pega essas dicas aqui, ó. Fale com amor, fale no tempo certo, no momento certo. E eu creio que Deus vai dar direcionamento à sua casa, em nome de Jesus. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. A sua família. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. Sinta Deus envolver a sua casa aí nesse momento. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Não deixe que nada destrua a sua herança sobre a terra. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que Deus guarde o Brasil em meio a essa pandemia. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que nada atrapalhe a sua vida. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Aleluias. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde Em nome de Jesus, Deus vai dar direcionamento à sua casa. E que o homem carregue nos ombros da graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e Devolve, Espírito Santo, a ternura ao coração dessa mulher. que os filhos conheçam Que os seus filhos sejam curados. Fala comigo nesse instante. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Eu abençoo a minha e a sua casa neste momento. Abençoa, Senhor, a minha Eu abençoo o meu casamento, o seu casamento. abençoa, Senhor, as famílias. A você que está só e quer casar, que Deus prepare Abençoa, Senhor, alguém do coração dele. Abençoa os seus filhos aonde estiver. Ouça essa parte. que marido e mulher tenham força de amar. Que o amor supere todas as dificuldades. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que hoje seja noite de perdão na sua casa. Que as crianças aprendam no colo o sentido Aleluia. da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que isso haja no meu ser, no Que seu marido seio. e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Quando entra a traição, destrói toda uma estrutura Que o familiar. ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que o amor de Deus seja sobre a sua casa. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho O Espírito Santo. seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Eu declaro Que a família comece e termine sabendo onde vai. aleluias. E que o homem carregue
também. Abençoa a cama que eu durmo, o quarto, Abençoa, Senhor, as a famílias. mesa do pão, Abençoa, Senhor. a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Quando acontece, rasga um dentro do outro, as crianças. Quando um homem trai uma mulher, ele não trai só a mulher, ele trai os filhos. Ele destrói dentro daqueles filhos a esperança. E vice-versa. Que Deus possa curar dentro da sua vida hoje aqui. Que Deus possa curar o que foi falado hoje, a comunicação dentro da família, a comunicação dentro do lar, que Deus possa renovar, que você possa falar e ser ouvido, e a pessoa possa ouvir e te entender, amém? Olha, semana que vem, terça-feira, nós teremos a próxima lição. A próxima lição é orientações bíblicas sobre a intimidade do casal. Nós vamos falar de um tema meio picante, né? A intimidade de um casal diante da luz da Bíblia. Vamos orar nesse instante? O meu coração está... Eu me emocionei, porque quando fala assim, sabe, aquele prazer da família, da criação. E eu creio que Deus vai renovar a sua casa. Eu creio que Deus vai curar os seus filhos. Eu creio que Deus vai curar o seu coração, mulher. Que um dia, por causa da traição, foi destruído. Um dia, por causa da falta de diálogo, acabou com o seu relacionamento, a sua casa. Mas hoje é o dia da cura. Porque a nossa boca tem poder de curar e de matar. Mas hoje, eu e você escolhemos curar. Amém? Deus, no teu nome, Senhor, eu encerro essa escola bíblica que fala sobre a comunicação dentro da casa. Abençoa cada lar, Senhor, que está aqui comigo orando. Renova a esperança. Deus, ajuda na paciência, no domínio próprio. Ajuda na sabedoria do que falar. Ah, Senhor, direciona o momento certo para falar. Direciona as atitudes certas para agir, meu Deus. Não deixa, meu Pai, que a falta de diálogo, a falta de ânimo, a falta, Pai, de conversar seja o motivo do divórcio. Não deixa, Pai, que isso venha desestruturar esta família. Pai, renova a esperança dessa mulher. Cura todas as dores, Senhor, que às vezes carrega, porque ela fala e não é ouvida. E também da outra forma, Pai, este homem, Senhor, que não consegue falar, que não consegue se expressar, que o Teu Santo Espírito possa renovar e curar, Senhor, a cada um deles, que eles possam executar o que foi ministrado aqui nessa noite, que eles possam executar aquilo que foi falado, e que a glória do Senhor resplandeça sobre este lar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você tiver alguma pergunta, eu vou, uns 2 minutos, vou estar aqui ainda para responder sobre alguma coisa dessa escola bíblica. Esteja na oportunidade, porque se não tivermos, eu vou estar encerrando essa live, que já vai para cada 1 hora de live, né? Eu queria ser mais curta, né? Mas Deus, ele tem colocado o direcionamento. E quem quiser participar na próxima terça-feira é orientações bíblicas sobre a intimidade do casal. Amém? Na próxima feita, eu vou estar renovando aqui as primeiras escolas bíblicas que foram ministradas, que foi sobre a primeira lição bíblica foi sobre o projeto elaborado por Deus, que é a família, e a segunda foi sobre princípios e valores. Nós estaremos renovando essa escola bíblica e nós estaremos aprendendo cada dia mais em nome de Jesus. Beijo no coração. Eu gostaria de transmitir pelo YouTube, fazer live pelo YouTube. Por quê? Porque às vezes a gente faz pelo Facebook e aí vai postando as coisas, vai ficando para baixo. E as pessoas falam assim, mas eu gostaria tanto de assistir, eu não sei qual é. E aí eu tenho um canal do YouTube, tá escrito
Tá o meu nome, Elida Santos Nunes. Quem quiser, curte lá, me ajuda a divulgar, porque eu vou gravar as escolas bíblicas, vai ficar lá registrado, quem quiser assistir depois, tanto elevo espiritual para você e para mim. Amém? Curta lá, a pastora Elida Santos Nunes. Deus abençoe a sua vida e beijo no coração. Deus abençoe.